Você já quebrou a cabeça tentando configurar o Word nas normas da ABNT para fazer algum trabalho da faculdade, mas ficou perdido na hora de fazer? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer isso, deixando o seu programa pronto para a maioria dos trabalhos acadêmicos. Por isso, fique comigo até o final e você verá que não é um bicho de 7 cabeças. Olá meus amigos terráqueos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Steve e sou de uma galáxia bem distante. Mas, mesmo longe, vejo que alguns de vocês ainda sentem dificuldade ao trabalhar com Word. Por isso criei este canal, no intuito de ajudá-los, trazendo dicas toda semana para que vocês possam a cada dia melhorarem suas habilidades com essa ferramenta tão poderosa. Em troca, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, dê aquela força para que eu possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para agregar mais conhecimento a vocês. E também ative o sininho para que o YouTube sempre te notifique quando eu postar um novo vídeo intergaláctico. Mas agora, vamos ao vídeo. Bom pessoal, o primeiro passo aqui é configurar a página do documento, para colocar as margens e o tamanho da folha nas normas da ABNT. Então no menu aqui superior em layout da página, nesse íconezinho aqui onde tem configurar página, você vai clicar. Aí vai aparecer a janela de encaixe aqui da configuração da página. Então aqui em margens, você vai colocar, na margem superior você vai colocar 3, na esquerda também. Aqui na minha já tem, então eu vou deixar. Caso a sua não tenha, você vai colocar a 3 centímetros aqui. Na inferior vão ser 2 centímetros e na direita também 2 centímetros. Feito isso aqui, a parte das margens já está pronta. E o papel, por padrão, já vem no tamanho A4, mas é bom sempre dar uma conferida, porque em alguns casos vem no tamanho carta. Então aí, se tiver carta, você vai clicar aqui, procurar A4, marcar e pronto. Caso você queira definir como padrão essas configurações, se você faz muito trabalho acadêmico e você já quer deixar essa configuração já pré-definida para toda vez que você abrir o Word, já entrar com as configurações da margem e do papel já prontinho nas normas, você pode clicar em definir como padrão. Se caso você queira só mexer nesse documento, então você só vai clicar em OK. Feito isso aqui, já está pronto a parte da configuração da folha do documento. Próximo passo é configurar o parágrafo aqui, que no parágrafo, por padrão, vem alinhamento esquerda, espaçamento depois, que no caso é cada parágrafo, né, um espaçamento de 8 pontos. E o espaçamento entre linhas, eles também como padrão vem múltiplos, e aqui normalmente tem algumas alterações que eu vou te mostrar mais lá adiante. Mas, por exemplo, para a capa e a folha de rosto e a primeira parte do trabalho, normalmente nós utilizamos aqui justificada, aí aqui depois nós utilizamos em 0 também, e espaçamento entre linhas aqui nessa parte é simples, mas no documento, a partir da introdução, você vai ter que utilizar em outra configuração, que eu vou te mostrar depois. Feito isso aqui, você pode dar um OK. Parte da configuração das páginas e das margens já estão prontas. Então agora eu vou te mostrar aqui a capa e a folha de rosto, um modelo normalmente padrão das faculdades, das universidades. Talvez de uma universidade para outra pode mudar alguma coisa, mas aí você pode ver no próprio colegiado as normas, se tem alguma norma específica. Mas por padrão, a maioria das vezes ela vem dessa forma. Eu vou abrir aqui um arquivo que eu já tenho pré-configurado, né? E eu já vou te mostrar. Aí eu botei aqui, o título vem, na capa vem o nome da universidade, o departamento, no caso relacionado ao curso, e aqui curso de administração, por exemplo. Aí aqui na capa, descendo um pouco, você vai colocar seu nome e no meio da página você vai colocar o título do seu trabalho em negrito. Aqui a fonte,
normalmente se utiliza ou Arial 12 ou a Times New Roman 12. Eu prefiro usar a Arial porque ela é melhor para visualizar, ela fica maior um pouco, mas aí é padrão, ou é Arial ou Times. O título tem que estar no meio da página, em negrito, e aqui embaixo é a cidade, o estado e o ano da publicação. A segunda página é a folha de rosto. Ela tem uma peculiaridade, eu vou te mostrar aqui agora. Eu vou reduzir aqui a visualização para te mostrar um detalhezinho. Você pode perceber que o título aqui está no meio, então na segunda página, na folha de rosto, o título também tem que estar no meio, ela tem que estar casada certinho, que isso aqui é norma também, viu gente? Então aqui você vai colocar o seu nome, você vai repetir aqui em cima, aí você vai descer o título até ficar no meio aqui direitinho, e essa partezinha aqui que vem formando, ela tem uma coisinha também, um detalhe que você tem que prestar atenção. Aqui eu vou em página inicial e vou aqui no mostrar tudo, para mostrar aqueles caracteres que não são visíveis, né? Que as marcas de parágrafo, pontuação, essas coisas. Se você clicar, você vai ver que vai aparecer várias informações aqui. Então assim, ó, com espaçamento simples, você digitou aqui o título, aí você vai dar 5 Enter, né? Que é como a gente fala, vai dar no Enter, quando toda vez que você dá um Enter, aparece uma marca de parágrafo. Então você tem que dar 5 enters aqui, aí a partir do sexto você vai escrever essa parte aqui da folha de rosto. E ela tem que ter, a fonte ela é no tamanho 10, aqui eu vou marcar, aí você vê, ela tá Arial, normalmente o restante é Arial 12, aí nessa página aqui especificamente é Arial 10, ou Times 10 no caso, se você estiver usando a Times. E aqui ela tem que começar exatamente no meio da página. Então como você vai fazer isso? Eu vou desmarcar aqui para mostrar como eu fiz. Porque quando você digita no texto normal, ela vai ficar tomando as margens normais, 3 centímetros na esquerda e 2 na direita. Só que ela tem que começar exatamente aqui no meio. Então o que eu faço? Eu seleciono essa parte do texto e aí eu vou em página inicial, parágrafo, e aqui onde tem recuo esquerda eu vou colocar 8 centímetros. Que é o que corresponde exatamente ao meio aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Então aí agora aqui está certo. Aí seguindo o documento, aí aqui embaixo repete a cidade, estado e o ano. A terceira página não tenho aqui, mas normalmente é a ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica você tem que solicitar na biblioteca da universidade. Se eu não me engano, faz muito tempo que eu fiz o meu TCC, mas eu acho que você tem que enviar para o e-mail da biblioteca o seu TCC em PDF para que eles possam produzir a ficha e lhe enviar no e-mail, no seu e-mail. E aí você anexa no seu documento do seu TCC. E o restante dos documentos aí vai depender do que você está fazendo aí. Normalmente a sua orientadora vai mostrar o que você vai precisar, que aí vai ter resumo, abstract, aí cada um cada trabalho tem uma sequência assim que você tem que seguir. A maioria são iguais, mas é bom você tirar essa dúvida sempre com o seu orientador, mas ele vai te explicar direitinho isso também. Aí vem agora a parte que eu vou te mostrar, que é o restante do documento em si, que é a partir da introdução, onde vai seguir uma sequência lógica de configurações e que você tem que seguir direitinho. Então vou voltar no documento em branco aqui e aí eu vou inserir um texto aleatório aqui, eu vou digitar um comando aqui só para poder inserir um texto aleatório, para não precisar ficar copiando, para poder lhe mostrar mais ou menos as configurações do como você vai fazer para configurar aqui o documento, o restante do documento a partir da introdução. Eu vou alterar aqui só a fonte agora, né? Porque eu inseri um texto aleatório, mas estava na fonte errada, então vou botar aqui Arial 12. Uma coisa, galera, eu prefiro
Muita gente prefere digitar o documento para depois configurar. Eu já prefiro digitar com ele configuradozinho bonitinho. Então fica a seu critério. Mas assim, eu prefiro, por exemplo, aqui mesmo já inseri o texto, tive que alterar a fonte. Eu prefiro já fazer essa alteração antes, é porque eu acabei esquecendo. É porque às vezes a gente acaba deixando passar uma coisa, um detalhe ou outro. Então se você já evita esse tipo de... Você já mata essa questão aqui agora, você já deixou configurado. Lá na frente você provavelmente... Aí você não vai ter problema, porque você não corre o risco de esquecer de uma configuração aqui e outra ali, e aí ter que ficar voltando depois. Mas aí como eu disse, fica a seu critério. Às vezes a pessoa prefere digitar tudo para depois ir configurando. Então aqui é o seguinte, o espaçamento de linhas, normalmente a partir da introdução, ela é o espaçamento de 1,5 pela norma da BNT. Eu vou colocar aqui um título, vou botar aqui introdução, vamos supor, já que a gente está começando o documento. Aí o que a gente vai fazer? O espaçamento de linhas é 1,5, então a gente vai selecionar a partir da introdução até o final do documento. Se você não digitou e vai começar, é só você não precisa selecionar, que você não vai estar na primeira linha, aí é só você fazer o seguinte, você coloca o cursor do mouse, vai estar na primeira linha, e como não vai ter nada abaixo, aí é só você fazer a configuração, que aí o que vier pela frente já vai estar configurado. Se você já digitou o texto e está configurando, então você vai fazer como eu fiz aqui agora. Você vai clicar e vai selecionar todo o documento que você quer mexer, e aí você vai vir aqui onde tem essa barra de ferramentas aqui, ó. Aí você vai clicar nessa setinha aqui onde tem espaçamento de linhas e parágrafo, e aí você vai procurar aqui 1,5. Clicou, aí o documento já vai dar um espaço de 1,5, tá vendo? Então o que você vai fazer agora é você vai colocar o cursor antes do começo do parágrafo aqui, e você vai dar 2 enters. Pronto, todo o título você tem que dar esse espaço para começar a escrever. E aí o parágrafo. Agora nós temos que configurar aqui o parágrafo, que também é uma configuração que varia de um documento para o outro. Eu vou selecionar aqui o texto novamente, que é para poder aplicar essa configuração do parágrafo no documento inteiro, mas aí você vai aqui e seleciona o texto, aí você vai novamente aqui em parágrafo, e aí aqui é o seguinte, onde tem especial, aqui está marcado nenhum, porque não tem nenhuma distância aqui do parágrafo. Então você vai colocar primeira linha. Colocando a primeira linha, por padrão aparece 1,25. Em alguns trabalhos é exigido 1,5. Em outros, o 1,25 já é o suficiente. Então você tem que ficar atento a esses detalhezinhos. Você tem que procurar sempre. Qualquer dúvida, você sempre procura o colegiado do seu curso, que lá o pessoal pode lhe informar isso, ou então o seu orientador. Aqui eu vou deixar um em 25, que é só mesmo para ilustrar, para lhe mostrar um detalhe, mas você pode ver que na prévia aqui, ó, você já vê que tem a distância, que quando você der o OK, ó, tá vendo? Aí todo o parágrafo vai começar com esse recuo, e aí é tudo certinho, que é sempre a mesma distância do início para as bordas aqui do texto. Feita a parte dos parágrafos, aí você vai escrever no seu documento, que aí toda vez que você der um enter, terminou aqui o documento, vamos supor, deixa eu ir até o final do documento, ó, terminei aqui, aí eu vou inserir outro parágrafo. Dei um enter, ele já vai entrar com o parágrafo já alinhado certinho com o parágrafo anterior. Então é só você começar a escrever o texto, que ele já vai estar bonitinho alinhado na esquerda aqui, com 1,25 de distância aqui, mas você pode ver pela marcaçãozinha aqui desse pontinho aqui. Outra coisa também que pega muito nas configurações aqui dos documentos,
na BNT, da ABNT, são as citações. Mas antes disso, eu esqueci, eu vou voltar aqui no começo. A introdução é um tópico que vai entrar no índice. E normalmente a gente aconselha a pessoa a fazer no documento do Word, do seu TCC ou qualquer outro trabalho que você esteja fazendo que precise de um índice. A gente sempre aconselha a fazer o índice automático, porque aí facilita demais a sua vida, porque você evita ter que voltar o documento inteiro, anotar tópico por tópico, para colocar manualmente lá no índice e depois ver a numeração da página e tal. Você pode fazer isso de maneira automática. E eu não vou explicar aqui nesse vídeo para ele não ficar muito longo, mas eu vou deixar no card um vídeo que eu fiz explicando exatamente isso, como você pode inserir o sumário automático, e aí ele vai lhe explicar como você, no vídeo você vai ter a explicação de como você pode selecionar os títulos que você quer que entre no sumário e deixe ele marcado como automático para depois inserir o sumário. Então eu vou deixar o card aqui, ó, aí você pode dar uma olhadinha lá e você vai ver também que é bem tranquilo de fazer, e você pode fazer isso exatamente quando você for inserir o título que você vai colocar no sumário. Aí você já aplica a configuração que eu te explico lá no vídeo e segue o texto, que aí no final do documento, quando você encerrar, é só você inserir o sumário automático, que aparece já configurado bonitinho. Então clica aí no card depois que você terminar esse vídeo e já confere lá também como você faz esse sumário automático. Agora sim eu vou te explicar a outra dúvida que a galera às vezes tem também, que é a questão das citações, aquelas citações que são maiores de 3 linhas, que aí você tem que colocar recuado e tal, com um espaçamentozinho entre um parágrafo e o outro. Então, essas citações elas são colocadas com uma configuração um pouquinho diferente. Então, eu vou marcar aqui, vamos supor que esse texto aqui, ó, marcar esse parágrafo inteiro como uma citação. Partindo do princípio que essa parte do texto aqui seja uma citação, como ela já tem mais de 3 linhas, então ela tem que entrar numa configuração diferente. A primeira parte, eu vou tirar aqui esse parágrafo, porque ela não pode ter parágrafo. O tamanho dela tem que ser tamanho 10. Mais uma vez, pode ser que tenha alguma alteração de configuração, a depender do trabalho, depender da faculdade, eles exigem outro tipo, então é sempre bom você ficar atento a isso, mas por padrão é assim. Então nós vamos colocar Arial 10. O espaçamento entre linhas dessa questão das citações ela é simples, então nós vamos novamente aqui nessa parte do parágrafo, onde tem espaçamento de linha e parágrafo, nós vamos voltar para o 1. Você vai colocar o cursor do mouse antes da primeira letra aqui da citação e dar 2 Enter. Aí você marcou aqui, deu 2 Enters, aí você vai até o final da citação e vai dar mais 2 Enters. Feito isso aqui, essa parte aqui já está certa. Agora falta só configurar aqui essa distância, porque a citação ela é recuada, ela não é tomando a folha inteira. Então nós vamos fazer algo parecido do que a gente fez ali na folha de rosto, que a gente trouxe aquele texto para o meio da página. Só que nesse caso, você vai trazer 4 centímetros. Então você vai selecionar a citação, novamente você vai em parágrafo, aí onde tem recuo, esquerda, você vai colocar 4 centímetros. Bom galera, feito essas configurações, você fica com o documento configurado nas normas da ABNT. Mas comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Ainda ficou alguma dúvida sobre alguma configuração? O que você gostaria de saber mais sobre o Word? Por hoje eu só tenho a agradecer pela sua companhia e espero sinceramente estar te ajudando de alguma maneira a melhorar as suas habilidades com o Word. Por isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com mais terráqueos, e assim nós vamos ajudando um ao outro. No mais, eu vou ficando por aqui.
mas na próxima semana estarei de volta com mais dicas. Um grande abraço e até lá. Fui!